Olá! Ouçam agora uma mensagem inteiramente voltada para o seu crescimento espiritual, direto da Igreja Universo em Cristo, e ministrada pela Bispa Lúcia Belato, a Bispa da Graça e da Verdade. Estamos de volta, agora com a palavra de hoje, com a mensagem de hoje. Deus guia o povo pelo caminho. Aqui está falando sobre a saída do povo de Deus do Egito, onde o povo de Deus se encontrava escravizado pelo poder de Faraó. Então, aqui nós vamos ver, como temos falado durante as nossas mensagens anteriores, sobre a ministração da milícia espiritual, que a palavra de Deus diz em Hebreus 1,14 que os anjos do Senhor são ministradores em favor de todos aqueles que hão de herdar a salvação. Então, eles cuidam dos da fé enquanto aqui na terra. É justamente nós vamos ver Deus guiando o povo dele nessa saída do Egito, guiando o povo dele pelo caminho da libertação. Então, desde de Êxodo, capítulo 3, onde o anjo do Senhor apareceu para Abraão, ou melhor, para Moisés, né? Quando o anjo de Deus apareceu para Moisés, né? Ali Moisés viu a sarça ardente e ele viu que ela não se consumia por aquele fogo, não é? Então ele ficou curioso e se aproximou. Então Deus falou para ele tirar as sandálias, porque aquele lugar era santo. Ali estava Deus chamando Moisés para ser o libertador do povo de Deus. Por isso Moisés é o homem que Deus deu a primeira aliança, a aliança da lei. Isso nós temos falado, ensinado, nós temos aprendido do Espírito Santo na Igreja Universo em Cristo, Fé em Ação. Entre lei e graça, Antiga Aliança, Nova Aliança, Velho Testamento, Novo Testamento. O que tudo isso significa na nossa vida e a herança que nós temos em Deus. Então, aqui, se você pode ler, do capítulo 3 de Êxodo até o capítulo 13, 17, esse é o título que eu trouxe para a mensagem, Deus guia o povo pelo caminho. Então, passaram-se as pragas, Deus enviava Moisés ao faraó, mostrava através de Moisés o poder dele, poder de Deus, e mesmo assim, faraó endurecia o coração. Mesmo assim, Deus mostrava todo o poder. Então, Faraó foi usado por Deus para mostrar ao mundo quem era o Senhor. Mostrar ali, nitidamente, aos olhos naturais, o poder de Deus. Porque Deus, ele sempre sinaliza aqui na terra, onde há os milagres, onde há a transformação, onde há, sabe, pessoas se transformando totalmente, onde há milagres. Então, Deus está sempre mostrando a olho nu para nós o milagre. Então, aqui estava acontecendo exatamente isso. Deus enviou as pragas que não chegava ao povo dele, não chegava a Israel. Só chegava no comando de Faraó. Então, Deus protegeu o povo dele, como ele sempre fez em toda a Bíblia Sagrada. Então você vai ler sobre as pragas, você vai ver tudo, sabe? Deus ali trabalhando, Moisés, Arão. Moisés disse para Deus: Senhor, escolhe outro. É tão bonita a história dos homens da fé. É tão bonita a vida que eles tiveram com Deus. Moisés chega a ponto de dizer para Deus: Senhor, escolhe outro, porque eu sou pesado no falar. E sabe o que Deus respondeu para ele, Moisés? Você será Deus sobre a terra, e Arão será o seu profeta. Arão era irmão de Moisés. Moisés tinha 80 anos, abençoado de Deus. E Arão tinha 83 anos. Então, a gente vê quando Deus escolhe alguém,
Não adianta. Pode todo mundo contra, até a própria pessoa pode dizer, mas eu, Senhor. Mas justo eu, Senhor, que o Senhor vai escolher. Mas ele diz, é você mesmo. Eu é que escolho, não é ninguém. Então Moisés chegou, falou várias vezes para Deus, escolhe outro. Eu sou pesado no falar, Senhor. Então Deus chega para Moisés e nunca mais ele falou nada. Ele chega para Moisés e diz: Você, Moisés, será Deus. Será? O que é ser Deus? Você vai falar. E Arão vai transmitir o que você está falando. Então eles trabalharam juntos no ministério. Eles trabalharam juntos para a saída do povo de Deus da escravidão do Egito. Então Moisés questionou, mas Deus estabeleceu. E o que Deus estabelece, meu irmão, ninguém mexe. Nenhuma circunstância mexe, nenhum homem mexe, ninguém, nem a própria pessoa. Porque Deus mostrou para Moisés: você será Deus. Quer dizer, Deus fala e Arão será o profeta, o seu profeta. E assim eles seguiram nessa caminhada para o propósito de Deus. Eles estavam trabalhando no propósito de Deus. Então, quando chega no capítulo 13, no versículo 17, o Senhor então mostra, a Bíblia mostra o Senhor guiando o povo pelo caminho. Ele diz assim: tendo o Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, quer dizer, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Então Deus estava o tempo todo cuidando daquele povo, evitando que aquele povo visse a guerra para não desanimar, para não temer no meio do caminho. Então veja a providência de Deus. Veja a providência do Senhor. Deus, os filisteus eram um povo de guerra, viviam guerreando, inclusive contra o povo de Deus. Mas em Deus, mesmo Deus vendo aquele caminho que era mais curto, mas Deus levou eles para o outro lado. Então, abençoado de Deus, a gente vê a providência divina, a gente vê o cuidado de Deus com aquele povo, chamado povo de Deus. Então, a palavra do Senhor diz: porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Saíram do Egito. Então, saíram do Egito. E a palavra de Deus diz: também Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Foi quando José foi levado como escravo para o Egito. E lá, pela mão de Deus, pelo temor de José diante de Deus, ele o fez governador do Egito, né? Mas depois que José morre, o povo de Deus se tornou escravo. Mudou o rei, mudou o governante e o povo de Deus se tornou escravo naquela terra. Mas José disse: Deus vai visitar vocês. Quer dizer, Deus vai libertar vocês. Então José profetizou, José falou do que Deus ia fazer por aquele povo. Então Moisés, quando foi levantado por Deus, era essa palavra que estava se concretizando. Então, antes de José morrer, ele falou: quando Deus visitar vocês, tira os meus ossos do Egito. Né? Porque José era um homem de Deus. José representa Jesus. Então, José foi enterrado no Egito, mas os ossos dele, ele queria que fosse levado para a terra de Canaã, porque era a promessa de Deus. Então, José fez esse pedido quando ele morreu. Por isso, Moisés levava os ossos de José. É uma promessa cumprida, porque José disse: Deus vai visitar vocês.
Vocês não vão ficar nessa escravidão, não. Vocês não vão ficar debaixo do domínio desse faraó, não. Vocês não vão ficar debaixo do domínio desse inimigo, não. Deus vai visitar vocês. E quando assim acontecer, o que significa? Deus vai tirar vocês daqui. Deus vai tirar vocês daqui deste lugar e vai levar para um lugar melhor, que era a promessa de Deus, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Então José morreu com essa certeza, a certeza de que Deus levaria o povo, melhor dizendo, José tinha certeza que aquilo que Deus falou que ia fazer com o povo dele ia se realizar. Não importava a circunstância daquele momento do povo que se encontrava preso, que se encontrava dominado pelo inimigo, mas o que importava para eles é que se Deus prometeu, ele ia cumprir. Então, exatamente é esse o povo de Deus. É aquele que confia no Senhor em todas e quaisquer situações dessa vida. Não é porque há uma tribulação, porque há um momento difícil da vida, que eu vou deixar de crer que o que Deus prometeu para mim, ele vai cumprir. Então, é exatamente isso que a gente vê aqui, nessa passagem da Bíblia. Tendo, pois, isso você pode ver em Gênesis 50, 25. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã e entraram no deserto. E aqui que eu quero enfatizar para você e mostrar. Olha o que diz a Bíblia. O Senhor, quer dizer, o povo saiu, foi embora. O Senhor ia adiante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem. A presença de Deus aí. A fé inabalável é esta. Assim como os montes do Sia, o Senhor está ao derredor do seu povo, assim o Senhor está ao seu redor hoje, meu irmão. O Senhor está ao redor do seu povo, sempre foi assim. Então a palavra de Deus diz que durante o dia da caminhada do povo de Deus, pelo caminho que o povo estava trilhando, Deus estava com eles numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. Então, durante o dia era uma nuvem. Tá vendo? Ninguém nunca viu a Deus abençoado. E também os anjos não. Tá? Porque às vezes tem religiões que ensinam uma pessoa a ficar tendo essas visões. Isso é perturbação. A Bíblia chama de evangelho de perturbação. Quando uma pessoa está numa religião em que ela fica vendo coisas. Vê anjo vestido de cor-de-rosa, outro anjo de branco, uma luz enorme. Não pode. A palavra de Deus diz que eu creio com a mente e falo com a boca sobre as coisas espirituais. Não tem essa ficar vendo nada, porque isso é um grande risco para a sua mente, que você pode passar a ter uma perturbação mental e começar a ver muito mais coisas além disso. Então, é bom que nós tenhamos... A Bíblia vem nos trazer uma fé para termos uma mente sã, uma mente saudável, não uma mente perturbada, né? Então, ele diz o seguinte, durante o dia, havia uma nuvem guiando o povo de Deus pelo caminho. E durante a noite, Deus estava numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Então Deus nunca se apartou desse povo. Aquele povo caminhava, aquele povo não via Deus. Ele estava ali, confiando no profeta de Deus, confiando na palavra de Moisés. Deus mandou a gente fazer assim. Deus mandou a gente sair. Deus mandou a gente pegar as nossas coisas e sair do Egito. Então vamos sair do Egito, porque Deus mandou. Então Moisés foi levando esse povo, mas Deus estava guiando tanto a Moisés quanto o povo. Porque como eles se livrariam da mão do todo-poderoso Faraó sobre a terra? Como?
se era um povo desarmado. O povo de Deus não tem arma de fogo. O povo de Deus não tem arma humana para guerrear contra os seus adversários. O povo de Deus tem as armas espirituais. O povo de Deus, diz a palavra do Senhor, as nossas armas são espirituais. O que são as armas espirituais? A fé, a confiança, a obediência e a segurança de que Deus está contigo. Essas são as suas armas, essas são as nossas armas. Porque nós não lutamos contra pessoas, nós lutamos contra o intento maligno que elas tentam contra nós. Não é contra diabo também não, que essa história de diabo que o sistema religioso prega faz com que você não conheça verdadeiramente o seu adversário e também você não conheça as armas que você deve usar contra os seus problemas. Então você fica, como disse o apóstolo Paulo, eu não fico dando golpes no ar, eu sei muito bem contra quem eu estou lutando. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos malignos que atuam na região celestial. Qual era o espírito que havia ali no meio de Faraó, no meio dos seus exércitos? Dominar o povo, fazer o povo passar fome, ter domínio sobre a vida deles, escravizar o povo de Deus, fazer o povo de Deus sofrer diariamente. Diariamente ele oprimia o povo de Deus. Faraó oprimia o povo de Deus, então havia um espírito de quê? Opressão. Então é contra esse espírito que Deus veio sobre o povo dele que clamou e Deus enviou um guia, que era Moisés. Então esse povo clamou para sair debaixo dessa opressão dos seus exatores, dos seus opressores. E Deus escutou a oração deles e foi lá, porque era a promessa do Senhor cuidar daquele povo. Então, abençoado de Deus, essas são as suas armas: oração, fazer o que Deus está mandando você fazer, obediência. Obediência é tudo diante de Deus. Obedecer ao Senhor. E ali a paciência, ali esperar pelo Senhor, confiar no Senhor, como diz a palavra do Senhor, e muita gente cita, fala, mas na hora do problema, entregue os seus caminhos ao Senhor, tá vendo? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Essa é a sua arma. Essa é a sua arma. A palavra de Deus diz em Isaías, que eu já citei várias vezes, em a gente se converter, sossegar, né? Tranquilizar, em a gente estar na tranquilidade, no sossego e nos converter a quem? A Deus, está a nossa força. É assim que nós destruímos os nossos inimigos. Aquele que vem contra nós, aquele que vem contra nós com vontade de te destruir, pensa bem. Há pessoas que querem ver você se dar mal. Há pessoas que puxam o seu tapete. Há pessoas que te traem. Há pessoas que mentem. É esse o inimigo. Esses são os espíritos malignos que atuam na região celestial. Mas isso tudo vem do homem. Vem do gênero carnal, vem do gênero humano. É preciso aprender de verdade quem é o seu Satanás, quem é o adversário, quem é que está lutando contra você, para que você pegue as armas que Deus te deu em Cristo Jesus e você vença ele, de fato e de verdade. Você não precisa de mão de ninguém sobre a sua cabeça para tirar. Você não tem demônios, meu irmão. Nós temos as obras da carne atuante no mundo. Então, Deus quer que você entenda isso. Ele está contigo. O povo de Deus nunca vai abandonar ninguém. Deus nunca vai abandonar o seu povo. E olha que o povo de Israel nessa época era um povo duro. Era um povo difícil.
Era um povo teimoso. Era um povo que não se mantinha no caminho de Deus, não vivia se desviando. Mas Deus sempre foi buscar suas ovelhas. A vinda do Senhor Jesus Cristo sobre a terra é o quê? É buscar as ovelhas. Sempre Deus está buscando as ovelhas. Quem é a ovelha do Senhor? O homem, nós. Por isso Jesus morreu por nós. Porque naquele tempo Deus enviou Moisés para libertar o povo da escravidão, para libertar o povo de comer o pior dessa terra. Moisés foi o homem que Deus chamou para libertar o Israel dele, quer dizer, o povo dele, aquele que acreditava nele, libertá-los de quem? Do poder do homem, do domínio do homem, do domínio do mal. Da mesma maneira, Deus escolhe Jesus, o seu filho, também para nos libertar do homem carnal, do homem do pecado, do homem do mal. Então, isso é preciso aprender sobre isso. Então, aqui a gente vê Deus libertando esse povo, estando junto com ele. De dia, Deus está com ele. À noite, Deus está com ele. Esse de dia e de noite, nós podemos trazer o seguinte: quando tudo está bem, opa, Deus está comigo, eu estou com Deus. E quando está noite? A noite escura da alma, os problemas, as tribulações, quem está comigo? Quem está com você? Deus. Existe uma passagem na Bíblia, não sei se acho que é Provérbios, que diz: Deus derrama luz nas nossas trevas. Então, noite e dia. A palavra do Senhor, muita gente cita até, né? O choro pode durar toda a noite, mas a alegria vem quando? Ao amanhecer. Não se fala da virada de um dia para o outro. Isso se fala que o período de trevas, o período de choro que nós estamos passando, o período da opressão que estamos vivendo, o período daquilo que está nos fazendo sofrer, seja uma perseguição, seja, sabe, uma enfermidade, seja uma doença, seja qualquer coisa que está arrancando lágrimas de você, o dia chegará, esse tempo passará. E o dia, então o dia significa o quê? Luz. Então, esse período em que você está sofrendo, em que você está amedrontado, em que você perdeu tudo, em que você está em trevas, está apavorado, está em pânico, está preocupado com as situações, isso significa o quê? Trevas, noite. Mas a alegria vai vir ao amanhecer. Então, não é o entendimento de você dormir e acordar no outro dia, não, mas é que você creia que isso vai passar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai mudar a sua história, que Deus não vai te desamparar, não. Ele está derramando luz nas suas trevas. O povo de Deus abençoado. Pensa comigo. O povo de Deus não podia pegar esse povo e é como se fosse uma fada madrinha, mandasse esse povo para o lado de lá do mar. Mas não é assim. O povo de Deus tem que caminhar, tem que acreditar, tem que viver aquilo ali, o povo de Deus tinha que caminhar, andar, fazer a sua parte. Como disse Deus para Moisés, tá olhando para mim por quê, Moisés? Manda o povo marchar, entendeu? Não é ficar achando que vai ter uma varinha mágica e tudo vai se transformar como a gente vê, não. Como a pregação do evangelho, da teologia da prosperidade, que as pessoas falam, nossa, sua vida está assim, amanhã vai... Aí você vai, e o amanhã nunca chega, né? Você vai naquela ideia, nunca dá nada. Tem gente perdendo tudo porque está vivendo uma fábula, está vivendo uma utopia, uma coisa que não existe. Mas Deus chegou para Moisés e falou: Por que você está esperando, Moisés? Que você está me olhando, Moisés? Manda esse povo que marche. Então disse o Senhor: Por que você está clamando a mim, Moisés? Por que você continua? Isso está no capítulo 14, versículo 15, quando eles estiveram diante do mar. Então Deus chega para ele e fala: Por que você está clamando a mim, Moisés?
Não é para clamar a mim, não, eu já estou aqui. Diz aos filhos de Israel que marchem, que sigam, que vão, prossigam na caminhada, porque eles estavam diante de uma dificuldade, eles estavam diante de algo maior do que eles, que era o mar. Atrás tinha o exército de Faraó. Na frente do povo tinha o quê? O mar. E no meio tinha quem? Deus. Como a nuvem que protegia aquele povo de dia, como a coluna de fogo que iluminava eles para que eles pudessem caminhar o tempo todo e nunca desistir. Então Deus está conosco. Deus está conosco para a gente nunca desistir, para a gente nunca parar. Por isso o povo tinha que caminhar dia e noite, dia e noite. A palavra do Senhor diz que nós, aquele que persevera, é que vai ganhar a sua alma. A palavra do Senhor diz em Hebreus 10:35, nós necessitamos de perseverança para fazermos a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você tenha fé nele, diante do problema que é maior que você. A sua fé tem que ser maior que esse problema. Então, Deus, a palavra do Senhor diz, nós necessitamos de perseverança, não é para vencer o inimigo que é maior do que eu, mas é para eu continuar a crer no Senhor, que Ele vai tirar aquele inimigo da minha frente, que Ele vai tirar aquela adversidade da minha frente. Que eu tenho fé que Ele vai me curar. Eu tenho fé que Ele vai me libertar. Eu tenho fé que Ele vai fazer com que eu nunca mais olhe aquele inimigo na minha frente. Então, quando a palavra de Deus em Hebreus 10, 35, 34 fala isso, que nós necessitamos de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, eu alcance a promessa do Senhor. Então, vontade de Deus, meu irmão, minha irmã, é que venhamos a crer nele diante da adversidade. É só isso que nós temos que fazer. Parece pouco, não? Aí o sistema religioso, evangélico e pagão enche as pessoas de idolatria, enche as pessoas de crendices, enche as pessoas de coisas que Deus não se agrada, que é o povo dele tocar em coisas criadas. Porque todo aquele que toca em coisas criadas se aparta do Criador. Então a palavra de Deus está mostrando isso para nós. Que a nossa perseverança é para nos manter na fé. Porque sem fé ninguém agrada a Deus. Então, a palavra do Senhor, vou terminar esse versículo, ele diz, nós necessitamos de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancemos a promessa. E a Bíblia te traz um conselho. Guarde a sua, ele diz, mantenha a sua confissão de fé, porque ela tem grande galardão na sua vida. Ela tem o milagre que você espera. Ela tem o milagre que você precisa. Então, aqui, Deus disse para Moisés, Moisés, manda o povo ir. Manda o povo continuar acreditando em mim. Manda o povo continuar marchando, marchando. E você, Moisés, levanta a tua unção, levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. Então a palavra de Deus diz: eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó. Deus é glorificado nos nossos problemas, porque nós nos mantemos na fé e Ele nos dá a vitória. E a quem nós vamos glorificar? O nome de Jesus. Mas quando você vai buscar na idolatria, vai buscar nas cerimônias religiosas, vai buscar nas crendices do mundo, você nunca dá glórias a Deus somente, você vai dar glórias à campanha que você fez, à água benta que você bebeu, ao pano que você passou no rosto. É sempre assim. Aqui não. Honras e glórias, meus irmãos, é somente a Ele.
É somente a Deus. Não misture Deus com nada. Deus é o Criador. Ele não se mistura com coisas criadas. Então ele diz aqui, ó. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalheiros. Versículo 19 do capítulo 14 de Êxodo, a Bíblia diz: Então, o anjo de Deus, estou falando dos anjos, né? Desde o final de semana estou falando dos anjos. Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás do povo. Então ele estava adiante, enquanto estavam para chegar no mar, mas chegaram, o anjo foi para trás. Então a Bíblia diz que os anjos passaram para trás do povo de Israel. Também a coluna de nuvem, Deus, se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Então tudo isso aconteceu. Olha o que diz a Bíblia no versículo 20. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. Entre o inimigo que queria destruir o povo de Israel, no meio estava Deus. Deus estava protegendo, impedindo que o inimigo de Israel alcançasse a eles. Olha que lindo. A ministração dos anjos de Deus. Deus e os anjos trabalham juntos em favor do povo dele. Em favor daquele que é totalmente deles. E ele diz, olha o que diz. E ia entre o... Quem ia? O anjo e Deus. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridão para aqueles, para o inimigo, e para o povo de Deus, ele era o que esclarecia a noite. Então, a Deus, para o inimigo, ele não deixa o inimigo te ver. Ele não deixa o inimigo te tocar. Ele te protege. Ele te protege, abençoado, de maneira que em toda a noite estes e aqueles não puderam aproximar-se. Deus não... Gente, o inimigo do povo de Deus tinha todo o poder bélico, tinha todo o poder humano, tinha cavalos. Mas Deus não deixou que eles nem sequer visse o povo de Deus. Naquele momento, aí vem a palavra noite, naquele momento em que o povo estava sendo perseguido, o problema estava chegando perto, e eles estavam ali, mas Deus estava. Então, nós vivemos situações assim também. Parece que a situação nossa está piorando, está piorando, está piorando. Que seja, mas Deus está ali, impedindo que essa situação me toque, me destrua, me vença. Ele está ali com seus anjos, me guardando e me protegendo, até o dia clarear, até a bênção chegar. Então, a Bíblia mostra isso para você. Então Moisés estendeu a mão e ali o povo pôde ver o mar se abrir e Deus atravessá-lo. São e salvos. Mas o povo de Faraó não. O povo de Faraó entrou também no caminho que Deus fez para o povo passar para o outro lado. Eles também entraram. Mas ali Deus fez com que o muro que protegia o povo de Deus da morte, o muro que protegia o povo de Deus da morte, que era o muro da salvação, mas os inimigos foram tragados. Os inimigos de Deus foram tragados e o povo de Deus atravessou. Nenhum se perdeu. Da mesma maneira que nenhuma praga que foi contra o Egito tocou no povo de Deus e nem nas suas finanças, né, nos seus animais, da mesma maneira o mar não tragou nenhum de Deus, mas tragou todos os inimigos de Deus. E o povo atravessou do outro lado, ficou do outro lado do problema, ficou do outro lado vitorioso e ainda viu
a derrota dos seus adversários. E é isso que o Salmo 91, que nós falamos semana passada, fala para nós. Você vai ver a derrota dos seus adversários, porque você fez dele o seu Deus. Você fez do Todo-Poderoso o seu Deus. Então ele enviou os anjos para... Ele enviou os anjos e deu ordem aos anjos a teu respeito, para cuidar de você, para nunca deixar você tropeçar. O povo de Deus atravessou o mar aberto, sem tropeçar, sem cair. Mas quando o inimigo entrou dentro desse mesmo caminho, a palavra do Senhor diz que a roda de suas carroças, dos seus carros, emperraram. Os cavalos tropeçaram, mas o povo de Deus não. Então, é isso que nós estamos na Igreja Universo em Cristo te ensinando o tempo todo. A saber que Deus nunca se apartou do povo. Deus, aqui diz, ó, Deus nunca se apartou do povo, a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Deus nunca vai se apartar de você. Agora então, abençoado. Agora então que você está na nova aliança, feita com o sangue de Jesus, a palavra de Deus diz que você está na aliança que tem superiores promessas, salvação. Por isso, o profeta Isaías, que é lindo demais, isso aqui é uma palavra que eu mando para todo aquele que ama o Senhor Jesus Cristo, todo aquele que ama Deus de todo o coração. Você busca a Deus de todo o coração. Você busca a Deus por tamanha gratidão que você tem dentro de você. Você vai congregar porque você quer esse Deus na sua vida. E congregar é o mandamento do Senhor. Buscar ao Senhor é o mandamento de Deus. E você quer cumprir todos, para que nenhum benefício do Senhor venha lhe faltar. Então, meu amado, eu mando essa palavra para você que está... que saiu através da boca do profeta Isaías, porque ele foi o profeta que anunciou as boas novas da nossa salvação. Isaías, falando de luz, né? Falando de escuridão, Isaías 60, versículo 19, aqui, ó, a palavra de Deus diz, Isaías 60, versículo 18, diz assim: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra. Está falando da glória da Nova Jerusalém. E a Bíblia diz que nós somos a Nova Jerusalém. Os da fé são a Nova Jerusalém. A nova terra, o novo povo, o novo homem. Ele diz: nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, nem de desolação ou ruínas nos teus limites, mas os teus muros chamarás salvação, e as tuas portas louvor. Então, veja que quando Deus fez o caminho no meio do mar, a Bíblia fala que as águas ficaram como um muro, protegendo o povo de Deus. E a nossa salvação que nós temos em Cristo Jesus é um muro que nos protege desse mundo e de todos os dardos inflamados do maligno, de todo homem sanguinário, de todo homem assassino, de toda a morte. É o muro da salvação, como está escrito, Isaías, capítulo 60, versículo 18, e a Bíblia diz, para os salvos em Cristo: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará. Aí ele diz aqui, ó, mas o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua luz minguará, a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua e os dias do teu luto, do teu choro, do seu sofrimento findarão. Porque Jesus veio para te salvar e salvar para sempre. Por isso, pela graça do Senhor Jesus Cristo, sois salvos. Isso não vem de nós, é por meio do Senhor Jesus Cristo que Deus nos salva. Ele é o nosso muro. Ele é o nosso muro abençoado. Ele é o que nos protege, nos livra e nos dá cabo dos nossos adversários. Então, a palavra de Deus está falando isso para você. E se você quiser, você pode anotar aí e ler em Apocalipse 21, 23 e 22, 5, vai falar isso para você também.
Então a palavra de Deus diz: todos os do teu povo serão justos. Os da fé são os justos de Deus. Os justos viverão pela fé. E aquele que retroceder dessa fé da salvação, Deus não se agrada. Então a Bíblia diz: todos os do teu povo serão justos. Para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Esse é você, meu irmão. Esse é você da fé. Esse é você da doutrina do Senhor Jesus Cristo, da graça e da verdade. O menor virá a ser 1000, e o mínimo será uma nação forte. Eu, Senhor, ao seu tempo farei isso prontamente. Por quê? Porque você hoje é chamado nação santa do Senhor. Nas epístolas do apóstolo Pedro, ele fala: todo aquele que não tropeça na palavra de Deus, todo aquele que não rejeita a doutrina da graça e da verdade, todo aquele que não tropeça no ensinamento de Deus, é nação santa de Deus, é o povo de propriedade exclusiva do Senhor, é o sacerdote real do Senhor, para que a graça do Senhor seja glorificada. A Bíblia diz que você, o da fé, o que vive pelo ensinamento da nova aliança, pelo Espírito do Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que você, hoje na terra, você é o louvor da glória, da graça de Deus. Você pode ler isso numa das epístolas do apóstolo Pedro, se eu não me engano, capítulo 2, 9. Enfim, encontra por aí, porque ler a palavra de Deus é tudo de bom. Meu irmão, minha irmã, receba essa palavra na sua vida. Receba essa palavra na sua vida. Sabe, vamos orar, vamos colocar nossa vida em oração, mas vamos marchar, vamos tomar atitudes também. É isso daí, é o que eu desejo para todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. A sede da Igreja Universo em Cristo fica situada na Avenida Ministro Edgar Romero, número 206, no bairro de Madureira, Rio de Janeiro.